Olá, bem-vindos e bem-vindas ao programa Entre Elas. Estamos nos festejos Farroupilhas, programação onde evidenciamos e comemoramos a nossa cultura gaúcha. Nesse período, nós lembramos o começo da Revolução Farroupilha, que foi no dia 20 de setembro de 1835 e que culminou na proclamação da República Rio-Grandense. O Entre Elas de hoje traz a participação de uma mulher tradicionalista, que é a Odila Paes Savariz, e da vereadora Gladys Frisso. Duas mulheres que vivem a cultura gaúcha e que vão nos ajudar a falar mais sobre o tradicionalismo que envolve nossos hábitos e costumes. Também apresentando comigo o programa de hoje, a jornalista Vânia Mata Espeiori. Gurias, né? Já que o programa de hoje é bem gaúcho. O que desperta em vocês a manter a chama acesa do tradicionalismo gaúcho? Bom, Cris, eu acredito, né, Odila, que esse amor pelo Rio Grande, esse povo batalhador, guerreiro, né, tanto o homem quanto a mulher. Eu estava comentando com vocês antes, né, que infelizmente os CTGs, as organizações que tentam levar isso com mais fervor, eu digo no dia a dia do gaúcho, com danças, com ensinamentos de como preparar um chimarrão, a educação, todos os rituais ou todas as nossas tradições, o próprio lenço, a própria veste, o vestimento, né? Eles enfrentam a primeira grande dificuldade é eles terem um local apropriado para que as pessoas possam estar ali, que seriam os seus CTGs, né? Nós sabemos que o próprio poder público tem muitos terrenos e espaços públicos onde nós não conseguimos compreender, inclusive, né, o porquê que não pode ser cedido, não pode ser estudado uma forma legalmente para que os CTGs se instalem nesses locais. Nós temos um exemplo lá na localidade do Risso, então, que tem o CTG chegando no rancho e que eles tinham esse problema. Então, eles pagavam um aluguel num lugar ou iam numa cancha de esportes ou numa escola para poder proporcionar, eu digo isso que é a nossa cultura, né? A nossa tradição entre os alunos das escolas municipais, mas aquele espaço eles não podem ali colocar todos os instrumentos. Então era só mais uma dança e uma confraternização e eles queriam ter uma sede própria. Mas para isso precisa muito dinheiro, né? Então eles conseguiram, mas isso é um caso entre vários. A Odila acho que vai poder falar um pouquinho melhor. Eles conseguiram então fazer uma parceria com uma comunidade, a comunidade lá da Conceição da linha Feijó, onde cedeu o terreno para eles, né? E eles estão construindo, né, o prédio e proporcionam ali para aquela comunidade, para outras comunidades, então, as festas, o bem-estar e, em contrapartida, os próprios membros do CTG ajudam aquela comunidade no dia que tem festa, servir mesa, preparar comida. Então, é uma troca, né? Chegando no rancho. Chegando no rancho. Então, é o nome do CTG. Eles têm só a artística, por enquanto? Não, campeiro? Eles têm tudo lá. Eles têm tudo. Eles trabalham com tudo. Mas eu digo assim, a dificuldade que eles tiveram para poder se manter e manter a tradição gaúcha é porque nós somos muito guerreiros mesmo, muito batalhadores e faca na bota para poder continuar cultivando e muito orgulho dessa tradição. Muito orgulho dos nossos gaúchos, o que enfrentaram, que tiveram coragem, é um povo trabalhador, né? E que não esquece as suas origens ou as nossas batalhas. Então, eu tenho visto isso nas comunidades, essa dificuldade, Odila, né? Porque todo mundo tem esse interesse ou esse carinho e não se cultiva mais por falta de incentivo do poder público, né? Que às vezes vai se perdendo esses grupos. Eles não conseguem se manter, né? Principalmente... Tem estrutura física, praticamente, essa estrutura, e tem os custos. Nossa, luz,
aí a manutenção do Manutenção, espaço, e aí limpeza. eles querem trabalhar muitas vezes em algumas localidades mais carentes, que seria uma forma da gente recuperar muito jovem e adolescente, e não consegue por esse problema, é problema financeiro mesmo. E é um trabalho voluntário esse dos CTGs, não é uma coisa que as pessoas ganham dinheiro. Então, depende muito da boa vontade das pessoas em continuar esse trabalho, né? Eu não tive, assim, a oportunidade de fazer parte de um CTG, porque os meus pais não faziam parte dessas tradições ou acampamentos, né? Mas eu sempre tive muito orgulho e sempre gostei muito de acompanhar e sempre acompanho. Eu tinha sobrinhos que iam, eu ia junto, olhava. Nossa, empolgava, a gente... E até hoje a gente colabora, né? Para que... Mas toma um chimarrão? Nossa, diariamente. Dançar. Dança invernada? Como é que diz? A gente arranha um pouquinho, né? Improvisa. Se o peão é bom, vai junto, né? Mas é no arrasto, nem que for, né? Mas aí que tá, né, Cristiane? Nesse caso, a gente vai cultivando essas tradições no dia a dia com aquele pouco que a gente faz. Nem sempre a gente adere a essas instituições como CTGs, de uma forma formal mesmo, né, oficializada. Mas vale, Adila? Vale. Dá a perpetuar essa estava cultura? comentando isso antes do programa começar, né? Porque eu também estava comentando que eu nunca participei de CTG, mas eu adoro, eu acho muito legal, né? E gosto das músicas, tomo chimarrão e coloco lenço quando tem... E o churrasco. E churrasco. Tá Churrasco é a bom. parte boa. Mas é isso que eu estava comentando, né? Eu digo que às vezes as pessoas não precisam estar dentro de um CTG para promover a cultura gaúcha, né? Exatamente. Inicialmente, eu quero dizer o quanto me sinto honrada estar aqui conversando com as gurias e para quem está nos assistindo, né, nesse momento. E dizer essa nossa trajetória histórica do nosso estado, da formação, a nossa localização, como ele foi povoado. Então, toda essa trajetória histórica e essa bagagem a bagagem cultural que foi se agregando, né? O nosso estado, uma mescla de raças, Caxias do Sul, uma mescla de raças. Então, toda essa trajetória foram se agregando e hoje nós temos o tradicionalismo gaúcho consolidado em todas as partes do mundo, né? Com CTGs, fora isso, do país, onde cultuamos as tradições, preservamos valores, esse tradicionalismo, como foi falado, né? A Gladys falou que toda essa bagagem cultural, através da indumentária, através da comida, através da fala, das manifestações individuais, aquela cultura local, né? Dos bairros, das comunidades, das igrejas, né? Então, tudo isso, essa preservação. Então, o tradicionalismo nós preservamos e cultuamos através dessas manifestações. Então, sim, nós temos um orgulho, né? E aí, como tu disseste, eu não estou dentro de um CTG. Eu sempre digo, eu sou uma tradicionalista tradicional, porque eu fui para o CTG, comecei a vivenciar o movimento em 1990, com os meus filhos. Eu sou de origem de uma família tradicional italiana, com aqueles usos e costumes italianos. E que hoje nós vivenciamos dentro do CTG também essa cultura. Ítalo-gaúcho, é comum a gente falar assim, não é? Isso, essa muito. expressão ítalo-gaúcha, que é a mistura da cultura italiana com Isso, no nosso caso aqui da região serrana, né? Mas se você for para as fronteiras, ali temos aquela mescla de raças também. Enfim, dentro do CTG agregamos a todas as culturas e a todas as etnias e um pouquinho de cada uma dessas etnias formadoras é que nós vivenciamos as nossas culturas, as nossas bagagens culturais e especialmente aquilo que nós preservamos, né? Do respeito, da educação, nós temos os nossos jovens junto conosco, nós temos as crianças junto conosco e para ter o jovem, para ter a criança, nós temos a família.
dentro do mesmo espaço. Nossa, e como isso é importante nos dias de hoje, né, Odila? Nossa, talvez seja essa chama É isso que que eu ia faz perguntar, a primeira pergunta. A primeira pergunta. Então agora sim eu respondo, né? É essa chama que nós temos das famílias, da preservação, de estar no mesmo ambiente, tendo as nossas crianças, eu sempre digo, né, de todas as idades, de 0 a 100 anos, escutando a mesma música, usando a mesma roupa, comendo da mesma comida, com o trabalho de mutirão, entre todos, dividindo a mesma paixão. Dila, o tradicionalismo gaúcho, dá para se dizer que virou uma instituição. E a família, ela é a base dessa instituição? Com certeza, né? Quando nós falamos em famílias, né, eu abro meu parênteses aqui, família consanguíneas ou não, né? Família, uma formação de família, laços, aqueles laços de amor que se constituem numa família, né? E ela se estende para dentro do CTG. Se tem um pai, uma mãe que no momento não pode estar presente dentro do CTG, nós assumimos como todo mundo, pais e mães daquela criança. Ou seja, nós servimos como barreira, né? Os pais, os adultos servem como uma barreira para que não entre algumas coisas que nós entendemos como não serem tão boas para dentro da sociedade. Nós somos testemunhos, né, que a sociedade hoje vive uma violência, nós temos aí cada fora vez mais, isso. cada vez maior. Então nós ali, na verdade, algumas coisas que nós não quereríamos por nossos filhos até não entra ali, porque tem os adultos que estão ali para preservar, para olhar, para cuidar, né? Uma proteção. Uma proteção. Serve como proteção. Bem legal esse relato. E já encerramos o tempo do nosso primeiro bloco. Até queria conversar um pouquinho mais sobre o CTG, que eu sei que tu participa de um, né, Odila? Participo do Qual CTG Campo dos Bugres. Campo dos Bugres. Nós vamos falar mais sobre CTGs no próximo bloco. Você que está em casa, fique com a gente. Nós voltamos já já. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Estamos de volta com o programa Entre Elas, hoje falando sobre o tradicionalismo gaúcho, e no bloco anterior falávamos um pouquinho sobre os CTGs, que a Odila ia começar a falar sobre o CTG Campo dos Bugres, que é o que ela participa, né? Isso, para falar um pouco de como funciona, né, a rotina de um CTG, como é que se compõe, já que acho que de nós você é a única que participa, pode trazer um pouquinho mais dessa realidade. E também estávamos falando aqui de um dado, né? Aqui na cidade de Caxias do Sul nós temos 90 CTGs, né, Odila? Aproximadamente 90 ativos. E né? quantas pessoas mais ou menos participam de um CTG que nem do seu? Quantas pessoas participam? Então, aí eles variam de acordo com a sua, na verdade, até com a capacidade física, né? Do espaço. Então, tem uns que têm mais sócios, outros menos sócios, mas em torno de, nós ali, em torno de 100, 120 sócios, né? E vão variando de acordo com as suas capacidades e conforme foi falado no início, nem todos têm a sua sede, né? Então, não agrega tantas pessoas. Mas os CTGs funcionam muito parecidos de todas as formas em qualquer lugar do estado ou fora dele, né? A única coisa que varia, e isso é a regionalidade, e isso é respeitado e é preservado. Ou seja, um CTG da região serrana funciona exatamente com o CTG do Planalto, da região da fronteira, mas mantém as suas características regionais, né? Então, funciona exatamente da mesma forma, tendo ali dentro do CTG as manifestações através da dança,
dança, da música, da poesia. Alguns têm as atividades campeiras, outros também se destacam pelas atividades esportivas. Ou seja, tem atividade para todos os gostos dentro do CTG, né? Então, em que momento em que nós vamos para o CTG? No momento que terminamos as nossas atividades, das atividades diárias, né? Todo mundo tem uma profissão, todo mundo exerce um cargo fora dele. E após isso, nós vamos para o CTG. Finais de semana, no início, na abertura da nossa conversa, tu disseste, né? Voluntariamente, nós vamos todos voluntários, nós participamos dessas atividades por gostar, por entender que o lugar é bom, que faz bem e que lá é um momento, o lugar que nos identificamos, principalmente também, né? E como a mulher é vista no movimento tradicionalista? Essa trajetória é bem importante, ela é bem significativa. E eu, pela minha faixa etária, né, eu peguei uma parte dessa mudança, né? Em 96, em 90 nós entramos para o CTG e logo em seguida nós entramos no Heróis Farroupilha, esse que tem do lado da Brigada Militar, né? Até pela função do meu esposo. Então, nós estávamos aí. E nesse momento, no início, bem nos primórdios do movimento, lá no início eram só homens, né? Em 47, 48, os homens, né? E depois é que foram as mulheres começaram a participar dos grupos de danças, né, para fazer parte. Mas não participava de decisões, não participava das atividades administrativas. Ela se ocupava da cozinha, dos afazeres da cozinha, da comida, aí sim dos cuidados de limpeza, decoração da entidade, né? Ou tinha os concursos também de prenda mais adiante, né? Mais adiante ainda. Mais adiante, nossa, né? Isso, lá no início não tinha. E aí depois houve essa evolução em que as mulheres começaram. Quando eu comecei em 90, ainda nós encontrávamos os homens na parte administrativa, pelo menos aqui na nossa região, e as mulheres na parte da organização do salão, das jantas, dos almoços, e ficavam fazendo essas atividades. Ou secretariando. Secretariando, mas aí não aparecia lá fora. Estava né? só escrevendo. Isso, estava lá na salinha lá dentro. E quando eu cheguei, eu participei dessa mudança, porque eu fui esposa de patrão, né? E depois eu fui esposa de coordenador e fui esposa de presidente do MTG. Então, eu disse, mas não pode ficar lá atrás. Eu até não tinha os dotes culinários assim, né? E eu não podia ficar lá na cozinha também. E aí, então, nós começamos a fazer diferente. Eu também comecei a ir para a sala, receber e ficar ali junto. Aí, no dia seguinte, todo mundo junto, nós resolvimos a organização do CTG, né? Mas aí houve essa mudança. E a partir claro, antes disso, né, já nós temos registros em Santa Vitória do Palmar e fora, já com patroas e mulheres dentro à frente administrativamente da entidade, né? E aí nós começamos a fazer essa diferença dentro dos CTGs, ocupando os espaços, não só nas lides domésticas, mas também das lides administrativas, né? E aí eu mesmo depois eu fui expandindo o meu espaço de atividades, né? Ocupando cargos dentro da região, depois no movimento tradicionalista também, né? A gente foi ocupando espaço e eu enxergo, pelo menos no meu círculo, que hoje, muito naturalmente, muito respeitosamente, nós estamos lado a lado dos homens. Até eu acho interessante falar que a Odila, ela é hoje uma das pessoas que ajudam a escrever a história do movimento. O Manoelito Safaris, que é o esposo da Odila, então com quem ela disse que foi presidente do MTG, patrão, enfim, é um historiador da área, mas a própria Odila começou principalmente na área cultural e hoje ela ajuda a constituir a memória, então a memória escrita, a memória oral também, do movimento. E detalhe, Cris e vereadora Gladys, neste ano, pela primeira vez,
o movimento tradicionalista gaúcho teve uma mulher concorrendo à presidência, à coordenação, Odila, que é a Helenir Wink. Isso. E foi por pouco que uma mulher não chegou lá. Isso. Explica para nós, Odila. E também o tema anual também esse ano, né? Isso, o tema anual também. É Mulher Gaúcha, 70 anos da inclusão no tradicionalismo gaúcho. Então teve 2 conquistas esse ano. Ou seja, lá dos primórdios, né, foram 70 anos em que a mulher foi, aos pouquinhos, saindo, né, dos seus espaços que lhes era reservado, que eram as lides domésticas, né, para ocupar os espaços, estando ao lado e à frente do movimento, né. Este ano, para organizar o movimento, estar à frente do movimento tradicionalista gaúcho, além da Helenir Wink, que já esteve ano passado concorrendo, nós temos outra candidata mulher, ou seja, ano que vem nós teremos um movimento presidido por uma mulher. Que são 2 candidatas. Só tem 2 candidatas? Sim, então pelo menos até o presente momento, né? Intenção. Destaque-se esse momento. É Gilda Galhazi, de Passo Fundo, e Helenir Wink de Souza, de Panambi, que já ocupou vários cargos dentro do movimento, né? Tem uma trajetória também, ambas têm uma trajetória bem significativa, destacada, né? Pelo menos até o presente momento, ainda, né? As inscrições vão até dezembro, né? Mas até o presente momento são 2 mulheres que anunciaram suas candidaturas. Olha, que legal. Temos um Como é que está o ânimo, será, do movimento? Assim, aí é que está, explica para nós. Tranquilo. Isso. Porque o homem gaúcho é considerado o mais machista entre os homens. Pois Como é que é isso dentro do movimento? Então, se você abre qualquer segmento da mídia, você vê agressões, você vê machista em todas as camadas sociais, em todos os locais. E dentro do movimento tradicionalista gaúcho, ele é composto por homens e mulheres. Então, há registros, pode ter história de, talvez, de falta de respeito, de, talvez, agressividade verbal, sei lá, né? Então, eu não sei, né? A forma talvez firme de decisões destaca como, né? Mas então pode ter, né? Eu assim não tenho, eu pessoalmente não tenho relato de ter sido ou menosprezada por ser mulher. É a segurança que tem também talvez nas suas expressões. Eu quero agora fazer um outro questionamento, Cris, me ajuda, passando para a vestimenta. Temos a prenda para o seu vestido, e a Odila comentou antes, Vânia usa o vestido, né, que eu tenho em casa no armário, usa. Essa admiração às nossas prendas também é levada bem a sério no CTG, no movimento e no dia a dia do tradicionalismo gaúcho, Odila? A Odila que veio a caráter, né? Veio vestida de... Eu estou com uma indumentária, uma pilcha feminina, né? E a história, né, já traz a indumentária, as nossas tradições, que ela se manifesta através de várias manifestações e através da indumentária também. A pilcha masculina, ela é histórica, ela é registrada historicamente. E a pilcha feminina, ela foi construída ao longo do seu tempo, né? Tanto que a Vânia disse que ela tem um vestido mais grande, mais pesado. Assim eu comecei também com vestido... Nossa, muito cheio de babados e coisas, né? Então, hoje já facilitamos um pouquinho mais ao longo da nossa história. Então, nas manifestações sociais, nas apresentações sociais, atividades, nós usamos a nossa pilcha tradicional. Uma coisa que fica bem, que eu destaco aqui, eu vejo que as pessoas, o rigor do uso da pilcha. O rigor do uso da pilcha, que fique muito claro para quem está nos acompanhando, é no momento que estão os grupos ou prendas, estão participando de um concurso, elas estão sendo avaliadas. E um dos quesitos a serem avaliados é a sua indumentária. No dia a dia, se eu vou numa apresentação, só sou um assistente, eu vou
de um lado, vou de outro. Não tem o rigor de eu olhar como está sendo pilchado, está bem pilchado, está mal pilchado. Ou seja, você tem a liberdade de usar a indumentária, a roupa que quer, como em qualquer outro espaço. Eu posso, então, pegar detalhes, usar só o lenço, fazer... essa liberdade tem. Isso, porque para ser tradicionalista tem que estar pilchado, não. O meu coração me diz como é que eu tenho, né, vereadora? Ela acabou de nos dizer antes disso. Eu vim com lencinho, né? Não, eu estava dizendo, né, Odila, que é que tudo vai se transformando conforme a época, né? Eu tenho visto umas jovens com umas saias lindas, com cinturões lindos, né? Diferente do teu vestido, né? Claro, diferente. Diferente do teu vestido. Então, eu não sei se a pilcha da mulher seria mais uma blusa e uma saia ou é o vestido? Ela faz parte. A saia, a blusa, o casaquinho, que é o que estou usando agora. Certo. O vestido também, o vestido de prenda. E assim, ó, nós trabalhamos com coisas tradicionais. E essa história, essa pesquisa da indumentária, ela não é assim criada do modismo e vem da cabeça, não. Existe uma pesquisa, existe registros da nossa indumentária, né, que são... é aquilo, historicamente é aquilo, Mas né? poderia se usar o vestido inteiro, no caso, né? E também a saia e o casaquinho. Sim. Os dois sempre existiram. Sim, sempre apareceu, sempre. Sempre apareceu na história a saia e casaquinho, saia e bata, saia e blusa, o vestido de uma peça só. E a bombachinha feminina? Também. A bombachinha feminina é uma peça íntima. Ela substitui a peça íntima feminina, a calcinha, né? Então, ela tem a sua história também. Pode ser usada. Claro, ela deve ser usada. A bombachinha, você diz... Qual a bombachinha? Tem agora a bombachinha, chamamos a peça íntima... como eu estava falando da bombacha igual o homem. A bombacha masculina, essa que eu quero saber, a bombacha, ela é usada também para as mulheres, nos mesmos moldes aí históricos, nos mesma forma que é usada a masculina, tá? Que antigamente e a mulher ela é não usava usada nas lides campeiras, nas atividades esportivas e campeiras, não, que nós não usamos o vestido pela sua praticidade. A história, a mulher usava, sim, a bombacha nas suas lides campeiras. Trabalhando. Os homens iam para os campos de batalhas, iam para suas lides e elas ficavam no tropeirismo, né? Nos seus fazeres. Sim. E as mulheres ficavam e nas suas lides campeiras elas usavam as bombachas que ali estavam. Ótimo. Cris já tem com uma. Essa, A Cris tem uma. Eu Cris. tenho. Mas era usada mais para o trabalho. Para o trabalho. Agora já a mulher está usando porque acha bonito. Mas não usa para festas e bailes sociais. Não, aí ela não vai... Eu já vi vários bailes, as meninas de bombacha e alpargata. Mas não é o... Mas não no Não é ritual. tradicional. Não é o ritual. Não é o ritual, não é o então tradicional, vamos- né, vamos- gente? Não é o adequado para o ambiente em que... Na verdade, assim, a gente se veste e se porta de acordo com o ambiente onde está inserida. Isso aí. Ótimo. Assim vamos encerrar este bloco. E você que está com a gente, não perca o próximo bloco, que é o último. Fique com nós. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo, chefe. Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras.
Estamos de volta com o programa Entre Elas e nesse bloco nós temos a leitura que a Vânia nos traz, que é de uma autora feminina, sempre relacionada com o tema do programa, né, Vânia? Qual foi a escolha de hoje, então? Na verdade, hoje eu escolhi, Cris, não tão relacionada, mas digamos o gancho final vai ser para introduzir uma discussão aqui no grupo. Eu trouxe Quando Nasci Gertrudes, que é da Jaque Pivotto, é uma autora, não é natural de Caxias, mas mora aqui já faz bastante tempo. E o texto é pequenino. Somos medalhas saídas da terra, extraviadas pelo tempo, absortos de gesto fecundo. Tragados pelos mistérios do mundo, somos seres imperfeitos, extremistas por efeitos. Somos silenciosos navios, livros antigos. Segredos escondidos, perdidos com o vento. Um grito de glória, trazendo na memória esse jeito estranho de ser um ser. Eu aproveito o texto da Jaque para perguntar aqui, principalmente para a Odila, como é ser prenda hoje? Em terras gaúchas, em terras do mundo. Então, eu acho que, de minha parte, falo pela minha trajetória e pelas pessoas que estão perto de mim, né? Eu acho que ser prenda hoje, na verdade, é um somatório de conhecimento, de cultura, de tranquilidade, de nós estarmos, de aprendizagem. Então, me parece que nós temos um papel fundamental na sociedade. Eu acredito de levar adiante a cultura levar gaúcha, né? adiante, de ser formadoras, de educadoras, de deixar esse legado que nos foi deixado e que nós não temos o direito de transformá-lo e sim passar como nós recebemos. Então, esse é o nosso papel, é assim que eu me sinto sendo prenda, um pouquinho mais madura, hoje mais experiente, mas eu fui também uma prenda jovem, eu muito tive que aprender e tive uma mestra aqui de Caxias, Tônia Marisa Frisso, que eu carrego ela como um modelo. Então, do que eu aprendi Voz dela... firme e forte da Tânia. Do que eu aprendi da Tônia, eu passo adiante para as demais meninas e demais crianças que eu tenho, né? E acho que é legal falar também que a prenda hoje, a gente também estava comentando no intervalo, né, Odila, que a mulher não ficou só no concurso de beleza ou na cozinha, né? Ela hoje também participa de provas campeiras, né? Nossa. Igualmente, como eu acho tão interessante isso, as mulheres participam de tiro de laço. E crescendo. Enfim. Isso, acho tão interessante, né? Porque mostra como a mulher também, ela é forte igual, né, o homem. Nós tivemos, é fantástico, final de semana, nós tivemos a troca de gestão de prendas e peões do CTG, né? E eu achei, assim, muito lindo nesse momento, e já aconteceu antes, né? Mas, assim, me chamou mais a atenção sábado, talvez porque eu estava envolvida no processo, né? Nós entregamos para a nossa primeira prenda agora, El Shaddai, que assumiu a faixa, a gente entregou uma faixa para ela, que ela vai usar junto com os vestidos, e junto um crachá para ela usar na montaria. Ela monta, ela faz prova de rédeas, ou seja, olhem como mudou a cultura, o ver... a posição da mulher. Do tradicionalismo, a posição. Entregamos a faixa e o crachá. Já no estado já era feito assim, né? A faixa e o crachá. Então, isso uma mudança bem significativa, um crescente só positivo, sob o meu ponto de vista enquanto professora, educadora que eu sou e fui. Odila, que é pedagoga, Muito bem. pedagoga de formação, Odila, Isso. e também já recebeu aqui a medalha Oneide Bertus. Que hoje é os irmãos Bertus. Hoje é irmãos, né? Porque faleceu. Mas o tradicionalismo, tu achas, vereadora Gladys, que também impulsiona mulheres e homens no profissionalismo? Olha, eu acho assim que eu tinha isso como um campo machista mesmo. Talvez pela fala, né? Do gaúcho ser um pouco mais grosso, não falar manso, falar firme, né? Mas, então imagina se a mulher gaúcha
consegue ocupar os seus espaços com os homens machistas, ou não vamos chamar machistas, mas eu digo com homens que falam grosso, e a mulher conseguir andar lado a lado e muitas vezes na frente do homem, é uma grande conquista da mulher. E a gente tem notado isso em todas as situações, né? Não digo só as mulheres gaúchas. As mulheres estão ocupando, sim, os seus espaços de diversas formas, de diversos desafios que aparecem, né? Não é só no tradicionalismo, né? Mas principalmente é um lugar assim onde se dizia que era só homens, o que é de homens. E a Odila falou muito bem, né? O vereador Gladys, quando a Odila comentou assim, é que mais no passado, então a mulher usava a bombacha nas lidas campeiras, certo, enquanto o homem ia para o tropeirismo, ia, enfim, né, levar o gado adiante. Hoje, essa mulher está ajudando a cuidar do gado, coordenando muitos sítios, muitas granjas. Essa mulher está justamente exercendo as funções de gestora. Que estava propriedade nos bastidores. Com certeza, com Ficava nos certeza. bastidores, antes a mulher não aparecia, hoje ela aparece, né? Anônimas, e já existiam naquela época. Já tinha o seu papel de importância. Isso, eram administradoras das fazendas. Mas Elas é por eram isso que- importantes, naquela época, elas não apareciam quanto... Porém anônimas, É claro. por isso que dizem, né, que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Por quê? Porque era na cama que a mulher podia expor ou conversar com o marido e dar sugestões. Em público, não. Mas naquele quatro paredes, a mulher sempre esteve junto com o marido e dando seus pitecos. É essa E a uma- diferença agora. Exatamente. Que agora a mulher está se mostrando, porque antes Agora a Odila o homem se participa, apropriava. né, das reuniões, O né, vereador- Odila? Sim. Vereadora Gladys, o que antes era assim, a ideia da mulher, mas o homem se apropriava dela. É isso aí. Agora tu falou E hoje tem respeito, né? perfeitamente. E valoriza. E valoriza. O homem muitas vezes falava aquilo que ele ouvia à noite da mulher, né? Porque ele era o cérebro da casa, ele era a inteligência da casa. Hoje não, hoje o homem é muito mais inteligente porque ele admite, né, que a mulher também Ajuda a constituir. ajuda e participa da mesma forma. E quando o homem e a mulher pensam desta forma, né, Odila, tudo prospera. Anda Eu já melhor. fui, Prospera. né? Já peguei essa mudança. E tu Então eu falaste sempre ali, né? fui participativa junto, né? E teve momentos em que eu estava cumprindo o meu papel, fazendo. Em 2011 eu fui a vice-presidente do Cultura do Estado e trabalhei muitos anos dentro do movimento, fazendo o meu papel. Eu fui autora do tema dos festejos Farroupilhas por 2 vezes, assim. Então, eu já peguei uma mudança. Então, onde E o os Manolito homens e é um mulheres homem estavam muito inteligente, juntos. pelo que eu tô vendo, né? Mano, ele é Sou esposo, suspeito esposo. falar. Não, provavelmente. Sou suspeita a falar Provavelmente ele é dele. muito inteligente, ó. Valorizar, né? Valorizou a mulher. E a mulher também tem Sempre foi. A mulher também tem um relato, ser um pouco mais, ela estuda mais os costumes, né? A mulher sempre estudou mais os costumes e tem essa prática, né? De saber mais, teoricamente, sobre os costumes também. Até para participar pelos concursos, a busca, né? Busca, estuda, incentiva, né? Tem esse incentivo de... Nós temos muitas professoras dentro do movimento, né? De todas as profissões, mas bastante professores. Então, já aquela curiosidade já fica característica, A gente né? pode perguntar para a Odila, porque quem hoje está, é que ela acabou de dizer que tem nova prenda, é do teu CTG lá, Odila? É do meu CTG, o Campo dos Bugres. Como é o nome, né? Eu só citei ela, né, o Shaddai, eu só citei ela porque ela foi um momento agora recente, mas com certeza espalhadas no estado todo, tem inúmeras prendas de faixa com o seu crachá, que elas cavalgam, elas participam de provas de rédea, de laços, né? Nesse momento só citei uma para citar todas elas espalhadas no estado e no Brasil, né? E eu acho legal que fazem falar, isso. né, Odila, que a gente estava comentando antes,
que estamos nos festejos Farroupilhas. Isso. E a gente tem a Semana Farroupilha, que é na próxima semana, que é quando temos o dia 20 de setembro, né? Isso, 14 a Então, 20 os de festejos setembro. Farroupilhas começam com o Acendimento da chama da crioula. chama crioula, isso. Por isso que chamamos de festejos Farroupilhas, porque na verdade se estende mais, Isso. né? Compreende um período maior que uma semana. A Semana Farroupilha é só quando temos o 20 de setembro, né? Isso, a Semana Farroupilha são esses do 14 ao 20, né? E os festejos eles participam, o inicial, o marco é com o acendimento da chama crioula, que ele é a cada Do ano. mês de setembro. É agosto, o acendimento. setembro. Que é o tempo, porque dependendo de onde saem as cavalgadas, essa chama crioula ela é acesa num determinado ponto histórico do Rio Grande do Sul, cada ano num lugar, e elas, são 30 regiões do estado, e cada região vai nesse local buscar a sua centelha. E se deslocam através de cavalgadas pelo estado todo. Então, é muito comum aos viajantes do nosso estado agora se cruzarem. E com essa um grupo chama de fica cavalarianos onde? indo com a Fica chama na cidade, crioula. né? Sim, mas aonde fica, por exemplo, Caxias, ela fica onde essa chama? Essa chama, quando ela chegar agora na abertura, né, que já chegou sexta-feira, ela fica na 25ª e depois ela é transportada assim que tem a abertura dos festejos Ah, para os pavilhões, que é onde certo. acontecem todas as festividades Aqui da de cidade. Farroupilha, isso. E eu também- Festejos Farroupilha. Também vou aproveitar, né, o nosso telespectador para convidar para participar aqui das ações da Câmara de Vereadores. Nós também começamos esta quinta-feira com diversas apresentações artísticas. Não deixe de acompanhar no nosso site e também vir até a Câmara para assistir essas apresentações. Vão até semana que vem. Nós também vamos ter oficina de chimarrão, apresentações, vamos ter uma audiência pública e também nós temos a sessão solene dos irmãos Bertucci, que homenageiam, né, os irmãos Bertucci, que foram grandes nomes aqui da cidade. Né? E assim, com esse convite, eu encerro o programa de hoje, agradecendo muito a participação da Odila, da vereadora Gladys, da Vânia comigo. Programa muito legal, muito bom de fazer, um assunto muito, eu acho que é muito que a gente tem muito na nossa rotina, nosso dia a dia, e eu acho que é uma coisa que a gente gosta de comemorar, que a Semana Farroupilha, eu acho que quem não gosta da Semana Farroupilha, da música gaúcha, nossos costumes, e quem não tem orgulho, né? Por mais que não esteja dentro do CTG, quem não tem orgulho da tradição gaúcha, né? Agradeço muito a presença de vocês e agradeço muito também o nosso telespectador que está nos assistindo e fique com a gente para os próximos programas e um abraço.